CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Oi, Andréia, boa tarde para você, bem-vinda. Oi, Johnny, boa tarde. Tava com saudade aí de te ver também. Um abraço para Adalberto, Murilo, Beatriz, os colegas aí do estúdio. E, naturalmente, boa tarde para os nossos ouvintes. Eu também estava com saudade de você, inclusive está convidada para vir ao estúdio, viu? Não é? É verdade, eu vou me organizar, O Adalberto sabe que eu adoro ir presencialmente, mas o remoto às vezes facilita, mas o presencial faz a diferença também. É porque eu só queria fazer um adendo aqui, Johnny. Boa tarde, Andréia. Faça, Adalberto. Porque a agenda de Andréia Salsa é super movimentada. Pra quem acompanha a Andréia nas redes sociais, sabe que ela sempre tá ali no aeroporto, hora tá no estado, ela já tá indo pro outro. Então a Andréia, assim, é o desafio, entendeu? Mas ela sempre quando ela pode, ela tá com a gente aqui no estúdio, que ela é muito demandada. E eu tô aqui esperando. É verdade. Ô, Andréia, e hoje a gente vai falar sobre liderança, né? E líder é líder em qualquer lugar? Ou o líder ele tem que se adaptar ali ao lugar onde ele está, no setor público e privado? Tem diferença sobre como liderar, como tomar conta de uma equipe? Pois é, os ouvintes sempre nos ajudando, né? E trouxe aí um desafio para o quadro de hoje para falar sobre liderança na instituição pública. É claro, Johnny, que tem características, né, e responsabilidades que são básicas, né, independente do setor que você atua. Mas tem especificidades, né, entre setor público e setor privado. E eu digo que foi um desafio porque a maioria, né, a minha maior experiência, sem dúvida, é no setor privado. E eu tenho algumas interlocuções com o setor público no sentido profissional. Eu já dei aula para uma turma inteira de líderes do INSS, eu já fiz mentoria de uma liderança da Receita Federal, inclusive em parceria com o Léo Carrareto, meu amigo, colega aí que antecedeu o quadro, na UIS Educação, eu dei uma disciplina para líderes da prefeitura de Vitória, mas a minha grande inserção é no setor privado. E apesar dessas minhas experiências que eu acabei de falar, eu achei importante conversar com uma fonte aqui do Espírito Santo, que ocupa uma posição de liderança, para dentro dos itens, que dentro da minha experiência, da minha observação como cidadã, né, que a gente vê aí no dia a dia, na televisão, nas reportagens, os desafios dos líderes do setor público, só para confirmar com essa fonte se estava fazendo sentido os pontos que eu trouxe. E eu acho que para ficar um pouco mais didático, para atender nessa nossa ouvinte que fez essa recomendação de tema e também para todo mundo que está nos ouvindo, eu trouxe 5 pontos, Johnny, que são os 5 maiores desafios de quem tem uma posição de liderança no setor público e os desafios e algumas recomendações baseadas no desafio, porque eu acho que assim a gente traz do jeito que a gente gosta no nosso quadro, de trazer bastante pragmatismo e para quem estiver nos ouvindo, independente do setor que atue e puder entender. Você, pelo que viu aí durante essa sua pesquisa, você foi atrás de quem está ali com experiência já no setor público, você viu muita diferença, Andréia? É gritante isso ou é muita questão relacionada à operacionalização das coisas, burocracia? Antes de você falar essas dicas para a gente, só para ver essa sua percepção. A minha percepção é que o líder, o que tem de comum, né, o Johnny, e que é muito importante, independente de onde você atua, a liderança ela tem uma responsabilidade direta em relação a pessoas, né, e em relação não só ao desenvolvimento de pessoas, mas em relação ao bem-estar de pessoas. Tem muitos especialistas discutindo quanto, por exemplo, a dimensão, quando a gente olha para 10, 20 anos atrás, não havia uma grande responsabilidade na mão de uma liderança como tem hoje, por exemplo, de ter cuidado com a saúde mental das pessoas que estão subordinadas, porque a gente está entrando numa fase em que, por exemplo, um termo que a gente já usou aqui no nosso quadro, que é o letramento emocional. Então, as pessoas estão entendendo mais os aspectos do trabalho na sua dimensão emocional, e esse tema, né, é muito, muito forte, assim, quando a gente olha para o hoje. Então, a responsabilidade sobre liderar pessoas, ela é
igualmente, né, independente do setor. Mas tem especificidades no setor público que dificilmente você encontra no setor privado, e o que tem no setor privado você dificilmente encontra no setor público. Então, foi esse exercício, que não é um exercício tão trivial, que eu busquei fazer, até para fazer sentido nessa dúvida da liderança pública que nos pediu o tema, que certamente ela deve sentir, né, algumas características nos desafios dela que ela provavelmente não vê em colegas, talvez, familiares, que têm a posição de liderança no setor privado, porque existem diferenças, e eu acho que algumas bastante marcantes, Johnny. Bacana. Vamos aos 5 pontos então, Andréia? Vamos começar com o primeiro, que não aconteça, não possa acontecer no setor privado, mas é muito provável que aconteça no setor público, que é a sua chefia pode alterar dependendo de cada eleição. E aqui, Johnny, tem um desafio muito grande, porque eu tenho uma palestra que eu tenho dado bastante, chamada Para Entender de Business, Tem que Entender de Gente, né? E quando você assume uma posição numa empresa ou numa instituição, você tem que reconhecer que as pessoas são diferentes e que, dependendo das pessoas que você lidera e se relaciona, o seu comportamento, às vezes, precisa se ajustar. E por que eu estou dizendo isso? Porque, dependendo de quem você é subordinado, e naturalmente que líderes, muitos são subordinados a outros líderes, né? Então, tem líderes que são líderes de líderes, e tem líderes que estão ali, não estão no topo da cadeia da hierarquia. Então, para você performar, muitas vezes, na sua liderança, você também tem que saber lidar com quem está te liderando. E quando você, né, muitas vezes no setor público, e essa minha fonte, eu calibrei isso, ela falou, André, isso é um grande desafio mesmo. Na hora que você está começando, às vezes, a entender o seu chefe, funcionando com ele, tem uma eleição e muda tudo, né? Porque muitos cargos de liderança são cargos com indicação política. Então, esse é um desafio que, quando eu olho, né, para os desafios de um líder, ficar mudando de liderança é sempre muito desafiador. E aí a recomendação que eu daria, né, para esses líderes, e é muito bom que se tiver algum ouvinte, né, que é líder do setor público, possa contribuir, se está fazendo sentido, se tem alguma recomendação adicional que a gente vai passar. Mas o que eu recomendo? Que quando você sabe que vai assumir uma posição de liderança, inclusive, muitas vezes, você altera a sua posição de liderança quando muda a sua liderança, porque muitas vezes você está naquela posição também por uma indicação política, né? Você é um servidor público e você é deslocado para assumir ali uma posição de liderança, mudou, né? As eleições se alteraram e você também volta a uma posição de não liderança. Então, isso é um cenário que dificilmente acontece no setor público, a não ser grandes reestruturações de muitos e muitos tempos, mas isso é quase que deve se esperar de quem assume uma posição no setor público. Então, a minha recomendação é para criar projetos e ações que tenham alguma chance de permanecer independente de quem venha depois. Porque qual é o perigo, Johnny? É de você criar ações e projetos pessoalizados. Porque a gente vê, infelizmente ainda vê, né, quando às vezes mudam os políticos, tem até projetos muito interessantes, mas o político novo quer mudar porque quer dar a sua marca ali, né? Exatamente. E aí, se você cria um projeto muito pessoalizado, a chance de você ter que jogar aquilo tudo fora é enorme. Então, a recomendação é que para buscar criar algumas ações e projetos que não sejam pessoalizados e que sejam possíveis de serem reproduzidos, independente de quem assume a nova posição a cada eleição. Andréia, sobre esse ponto que você trouxe, muito interessante, eu tenho alguns amigos que trabalham no setor público e essas mudanças às vezes acontecem com o carro andando, ao longo do ano mesmo. Teve uma mudança ali de aliança política, vem e aí muda a chefia e aquela estrutura toda que estava montada próxima a essa chefia, então até se adaptar de novo ali leva um tempo, né? Porque às vezes uma cabeça leva junto outras 4, e aí você tem que ter um entrosamento de novo com aquela nova equipe que está sendo montada. Realmente tem que ter jogo de cintura, né? Nossa, são competências que têm que ser muito aguçadas, né, Johnny? Porque não é só
Quer dizer, não é só, quando eu falo só, não é diminuindo, mas alteração de pessoas, você tem que lidar e saber com essas novas pessoas que você lida, mas às vezes é direcionamento de entendimento sobre uma temática. Então, talvez a pessoa entenda a gestão de pessoas sob uma perspectiva. Mudou, não mudam só as pessoas, mudam as pessoas e a forma de encarar isso. Então, é muita complexidade e os nossos ouvintes que são do setor público, imagino, e aí seus amigos, né, que você está bem próximo, sabe o quanto complexo é isso, até para ter o resultado objetivo de um trabalho. Então, esse seria o primeiro desafio que eu apontaria. Posso falar já o segundo? Vamos para o segundo, sim. O segundo, de novo, não é que aconteça no setor privado, mas infelizmente a gente vê isso até como cidadão, né, olhando, e também não é uma realidade absoluta em todo setor público, mas em sua maioria, normalmente tem muita escassez de recursos e uma infraestrutura muito frágil, né? Eu lembro que nessa turma do INSS, que eram mais de 40 líderes do INSS no Brasil todo, eles me traziam depoimentos como, às vezes, não tinha banheiro na agência onde eles trabalhavam, eles tinham que atravessar a rua e ir num outro prédio que era alugado. Enfim, então a gente está falando de coisa muito básica, que às vezes é muito difícil. Você, hospitais, né, a gente está sempre vendo na televisão, né, falta de infraestrutura para trabalhar, às vezes você não tem o teu material básico, ou a própria escassez mesmo de recursos. E aí, nesse sentido, que no setor privado a gente precisa também, mas aqui mais ainda no setor público, que é a criatividade para lidar com a escassez, né? Porque quando a gente tem escassez, a criatividade muitas vezes nos ajuda. E a parceria é muito forte com o setor, e cada vez mais, né, público e privado. Então, a gente vê muitas vezes o Estado se associando ao setor privado para tentar dar conta dessa escassez e até parcerias entre próprios setores públicos. Então, por exemplo, se eu vou ter um programa de desenvolvimento de pessoas e muitas vezes eu não tenho recursos para contratar, enfim, às vezes uma consultoria ou um corpo docente, por que não se associar a uma universidade que também é pública, ou muitas organizações da sociedade civil que também têm projetos sociais. Enfim, então esse é um segundo desafio importante de quem lidera no setor público, e as recomendações são todas aí na linha de parceria e desenvolver cada vez mais a criatividade, que eu não tenho dúvida que para eles, né, entregarem alguma coisa relevante, eles têm que acionar muito a criatividade. Essa parceria que você traz aí para a gente é tão importante, né, Andréia? Porque de fato, você consegue se aproximar das pessoas e, às vezes, por meio dessa parceria de alguma ONG que já está dentro da comunidade, por exemplo, quando a gente está pensando no setor público, desenvolvendo algum trabalho, você dá continuidade. Normalmente já teve ali a participação de muitas pessoas e consegue, de alguma forma, driblar esse problema, né, da escassez que você traz para a gente. Sem dúvida. E temos universidades aqui, por exemplo, né, no nosso próprio estado, né, a UFES, que é uma referência em vários segmentos. Então, essa proximidade é uma forma da gente criar alternativa. O terceiro desafio que eu trouxe é que nem sempre você escolhe o seu time e tem uma questão da estabilidade do servidor público. Aqui eu não vou e nem devo, né, e nem é a intenção fazer nenhum tipo de questionamento ou crítica sobre a estabilidade do servidor público, mas é um dado de realidade que é muito diferente do setor privado e, sobretudo, que você não escolhe o seu time muitas vezes. Então, abre-se um concurso público, as pessoas se inscrevem, passam pelos seus méritos, mas não tem, como no setor privado, aquelas fases, né, de que eu entrevisto as pessoas para ver se não só elas têm competência técnica, mas se o jeito delas, né, a forma de pensar se adequa à minha forma que sou líder. Então, normalmente as pessoas recebem aqueles concursados, as pessoas que participaram e passaram, e dão conta daquilo que vem, né? Muitas vezes dá tudo certo, mas muitas vezes, né, fica uma situação delicada de como conduzir. E aí o caminho, né, Johnny, é sempre refrescar a memória das pessoas que estão vindo sobre essa conexão da missão pública, que é sempre muito bonito, né? O servidor público, né, o próprio nome eu já acho muito forte, né? O servidor público, ele tem essa
responsabilidade, né, dessa prestação de contas, e também o líder ali do setor público tentar, como em qualquer setor público ou privado, colocar pessoas certas nos lugares certos. Então, depois que recebe esse grupo de profissionais que passaram nos seus concursos, o caminho é alocar as pessoas certas nos locais certos, porque muitos, e essa minha fonte me informou, que às vezes as próprias pessoas entram e não sabem muito bem o que vão fazer, né? Elas entraram ali para um cargo, mas só vão saber exatamente a sua atividade na hora que chegam. Então, também é um desafio, porque você precisa ali, né, chegar com uma pessoa nova que você não entrevistou, né, não tem o seu aval de líder para fazer parte do seu time, e para que ela também não se desmotive, porque essa missão do servidor público é muito importante para todo o cidadão, né, inclusive para nós também. Bom demais. A quarta... Vamos para o quarto, atendimento à população que muitas vezes tem preconceito com o serviço público. Então, essa minha fonte também, todas essas minhas experiências sempre trazem que, às vezes, a população olha para o servidor público, para a liderança pública, com muito preconceito, né? Como se tudo que fosse público não tivesse qualidade. Isso é um equívoco, né, Jones? Claro que tem de tudo, assim como no setor privado. Exatamente. Mas é importante que a gente, na nossa atuação, a gente gere uma experiência diferente, né, nessa pessoa que a gente atende, e sem dúvida alguma a cuidar da saúde mental, porque a gente vai ter que dar conta de suportar essa responsabilidade com a população que precisa ser atendida, mas que às vezes tem uma postura diferente. E o último desafio é a dificuldade de avançar no tema de inovação, que tem no setor privado também, mas essa minha fonte, todas essas experiências que eu trouxe, falam que no setor público, às vezes, é um pouco mais desafiador, né? A questão da inovação, o próprio movimento e atualização de sistemas, e aqui a gente não está falando só de tecnologia, está falando muitas vezes sobre linguagem, né? Sobre a forma que a gente se conecta ao público. Então, é o último desafio que eu colocaria aí na lista, que é avançar no tema de inovação, que também tem no setor privado, mas das experiências dessa fonte, parece que esse é um tema mais desafiador quando a gente fala do setor público, até pelo volume, né, pela complexidade, quando você atende, por exemplo, uma população inteira de uma cidade, como que funciona isso. Então, esses são as 5 maiores desafios que consegui mapear com a ajuda de muita gente, e as recomendações que eu acho que, se forem seguidas, podem ajudar aí os líderes do setor público. Achei muito bom, Andréia. Traz um retrato assim, e até o nosso olhar para o setor público muda um pouco, né? Quando a gente começa a entrar mais na vida, na rotina. Você trouxe alguns desafios aí que a chefia vai ter, por exemplo, os líderes vão ter com todas as mudanças que podem acontecer aí enquanto aquele projeto está sendo executado. Como que tem que conversar com tantas pessoas, e aí a habilidade do cidadão em lidar com o outro, em saber conversar, tudo isso conta muito. Em todos os pontos que você foi trazendo aqui, entra essa questão das relações interpessoais, né, Andréia? Sem dúvida, Johnny. E a responsabilidade e a beleza, né? A beleza de você saber que a sua atuação, que a sua liderança, ela influencia não só as pessoas que estão subordinadas a você ali, ou ocasionalmente, né? Ou de forma mais longa, mas todo um grupo de pessoas que muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade, né? Que é o público, né? Que é o cidadão que aciona o próprio serviço público. Então, nesse sentido, acho que tem uma beleza adicional para o líder público que talvez no setor privado seja menor, porque o impacto dele na sociedade, no impacto social, ele é muito maior, né? Porque ele tem essa conexão com o público, com a sociedade, independente de classe, né? E muito pelo contrário, muitas vezes as classes que mais precisam, né? Que acionam essas lideranças públicas. Eu estava pensando exatamente isso. Boa tarde, Andréia.
E Johnny, eu tava pensando, enquanto a André tava trazendo esses desafios, a gente se colocando no papel do cidadão, porque esses profissionais, a gente lida com eles no nosso dia a dia. Então, assim, desde quando a gente vai ali, talvez um serviço de uma farmácia popular, por exemplo, que a gente precisa de ser atendido para alguém para receber um medicamento, até quando a gente vai fazer um serviço médico, né, no Sistema Único de Saúde, ou vai resolver algo relacionado à questão de trânsito, seja por meio dos departamentos de trânsito, ou seja, André, é o impacto realmente que nós, cidadãos, temos no dia a dia com esses serviços e os desafios que esses profissionais têm de atender realmente a população, independentemente de classe econômica, independente de qualquer coisa, realmente é o serviço fim ali, né? O que chega para a população. Eles são muito importantes, assim, eu diria assim, né, nem todo líder da iniciativa privada é importante para nós, cidadãos, mas todos os líderes do setor público são importantes para nós, cidadãos. E aí, talvez, aí tem uma grande diferença, Johnny, que aí a Adalberto me ajudando a refletir, é que talvez isso seja uma coisa interessante, né? Claro, a não ser empresas privadas, né, de tecnologia, por exemplo, que todo mundo tem alguma conexão, mas eu chamo de beleza mesmo, né? Essa responsabilidade, essa beleza do líder público, acho que fica muito restrito a quem lida ali, né, com o servidor público. Então, eles são muito importantes, né? Eles estarem capacitados é muito importante para quem está diretamente ligados a eles, mas a nós também, cidadãos, né? Gostar de gente, né, Andréia? É importante. Obrigado, viu, por esse bate-papo com a gente, muito esclarecedor. Só para encerrar aqui, eu vou ler um comentário de um ouvinte, antes de você ir embora, Andréia. É a Francilina Obrigada. Passos, está mandando o seguinte para a gente. Boa tarde, Andréia. 16 anos de serviço público, nem tenho ideia de quantos gestores diretos e indiretos eu já tive. Quanto à escassez, falamos que somos todos MacGyvers, porque a nossa criatividade é aguçada todos os dias. Depois da pandemia, até que a população começou a olhar com menos preconceito com o setor público. Perceberam como o serviço funcionou bem nessa época, ela é da área da saúde. Inovação realmente é um grande problema. Mesmo ideias maravilhosas são complexas de se colocar em prática. E aí o Francisco... Nossa, bacana, né? que comentário, que bacana. Vai dialogando com tudo que vai passando aí pelo seu comentário, né? E o Francisco, Andréia, mandou um áudio pra gente, né, Borém? Tem como colocar? Vamos ouvir agora. Boa tarde, Andréia. Eu sou professor universitário aposentado. E na minha vida toda, sem querer, caía no meu colo a chefia, né? Porque eu trabalhava com auditoria, essas coisas todas. Então o segredo é ouvir as pessoas que você está comandando. Ser mais gentil possível. Não tratar com indiferença ninguém. E tirar dúvida e deixar um canal livre e aberto para todo mundo que é subordinado a você ter acesso à pergunta, a tirar dúvida. Como é que eu faço isso? Não deixar a pessoa ficar intimidada na hora de perguntar. Ouvir a pessoa. O segredo é ouvir as pessoas que você está comandando. Sobre escuta ativa aí também, empatia. Que graça. Uma pena que ele se aposentou, né? Porque que pessoa valiosa. Demais. Com todos esses princípios, né? Escutativa, empatia, comunicação, que são competências super importantes do líder. Parabéns aí a ele. Quem sabe, né? Ele retorna aí de alguma forma, mesmo que seja um serviço voluntário, a continuar, né? Atuando, porque os valores dele são muito importantes. É isso aí, André. Obrigado, viu? Eu que agradeço e até uma próxima segunda. Johnny, vou ver se eu apareço aí presencialmente. Venha que a gente está aqui te esperando, de braços abertos. Avisa antes que a gente vai deixar um cafezinho pronto. Opa, tá certo. Tchauzinho. Um abraço para você. Boa tarde, Andréia.